Fala, heróis e heroínas aqui da comunidade Everyday Hero, do canal do YouTube do Elal. Hoje nós vamos falar sobre algo que é o mal do século para uma grande maioria das pessoas, tá? A gente vai falar sobre por que procrastinamos. Vamos identificar alguns motivos e encontrar, claro, algumas soluções também que eu coloco em prática e que vai com certeza ajudar vocês a procrastinar menos. Procrastinar nada mais é do que o ato de adiar uma decisão, do ato de fazer algo. Isso vai acontecer sempre. A gente sempre vai adiar alguma coisa por falta de clareza, por medo, por falta de motivação, por falta de estímulo. Tem muitos motivos pelo qual a gente procrastina, mas existem 4 motivos principais que eu vou abordar hoje aqui, que vai com certeza ajudar vocês a terem melhores resultados e procrastinar menos. Só para deixar claro, eu procrastino e não conheço nenhuma pessoa no mundo que não procrastine. Acho que isso é uma questão que hoje em dia a mídia gosta de supervalorizar, gosta de falar para a gente se sentir culpado, mas a realidade é que o ser humano vai procrastinar de qualquer maneira em várias situações. A própria palavra procrastinação ela é derivada do latim procrastinare, que significa deferir até amanhã. A gente está adiando alguma coisa. E a procrastinação normalmente ela acontece porque existe uma falta de alinhamento entre quem você é hoje com quem você quer se tornar amanhã. Essa falta de alinhamento, normalmente ela está a briga entre a dor e o prazer. O preço que eu quero pagar ou não. Vale muito mais a pena eu deitar e assistir um seriado no Netflix do que eu sentar na cadeira e escrever a parte do meu TCC ou um projeto que eu tenho para concluir, que eu tenho que entregar amanhã para o meu chefe. Isso acontece com todo mundo e essa falta de alinhamento realmente é o que faz a gente procrastinar, tá? Então, seguindo nessa linha de raciocínio, quantas pessoas aqui que está assistindo esse vídeo agora já procrastinaram por algum motivo, seja para começar um negócio, terminar um projeto, um TCC? Quantas pessoas aqui? Eu quero que você comente aqui qual foi o seu maior ato de procrastinação da sua vida, tá? Quero que você lembre, simplesmente porque você vai lembrar desse momento e vai ver assim, pô, realmente eu procrastinei, eu adiei muito, mas no final das contas eu consegui terminar o projeto, eu consegui concluir o que eu estava buscando fazer. Isso é só para mostrar para vocês que todo mundo procrastina, mas que todo mundo realmente consegue concluir o que a gente está buscando, o que está fazendo a gente procrastinar. As pessoas não fazem algo porque elas não têm a certeza absoluta se aquilo ali vai dar certo ou não. Ou seja, ela tem um pouco de medo do resultado, ela tem medo de fracassar, ela tem medo de ser julgada, né? Isso acontece com muita frequência. O medo de ser julgado, o medo de fracassar é o que mais de 55% das pessoas elas sentem isso, elas procrastinam por esse motivo. Você não precisa ter medo, porque no final das contas você vai conseguir um resultado. Pode não ser um resultado perfeito, até falo muito, né? Feito é melhor do que perfeito. É uma frase que eu utilizo bastante para fazer com que a pessoa saia da procrastinação. E muitas vezes também a pessoa, por que ela não faz? Ela quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. De vez em quando ela tem muitas ideias. Eu conheço um monte de gente que tem milhares de ideias. Eu mesmo já fui uma pessoa que tinha muita ideia e não concluía nenhuma. Então eu acabava procrastinando. Assim, novamente, você acaba tendo um monte de ideias. Por quê? Porque você acha legal falar que tem muitas ideias, que tem muitos pensamentos, que tem muitos projetos, mas acaba que você não conclui nenhum e você não se torna bom em nenhum deles. E é essa procrastinação de você ter muita coisa para fazer e não ter tempo para focar em uma delas vai impedir com que você tenha melhores resultados e vai fazer com que você procrastine mais e mais. Falta de clareza acontece com muita frequência e é também um grande motivador para as pessoas procrastinarem. Então vamos lá. Quais são os 4 tipos de procrastinação principais? O primeiro, que eu já citei, que mais de 55% das pessoas têm, é o medo. Entendeu? O medo de fracassar, aquela questão do perfeccionismo que as pessoas têm. Isso é um dos motivos principais para as pessoas procrastinarem. Ah, Michel, não é por isso que eu procrastino. Pare e analisa que normalmente está associado a um pouco do medo. Tipo, tem que fazer um TCC. Por que as pessoas, na maioria das vezes, deixam para o último momento? Cara, ela está com medo de entregar alguma coisa. Falta clareza para ela, que é o segundo motivo. Entendeu? De vez em quando falta aquela questão da motivação. Por que fazer isso? Pô, é muito melhor assistir Netflix, é muito melhor curtir um bloquinho de carnaval, é muito melhor
assistir um jogo do Flamengo. Um caso de procrastinação que acontece com muita frequência também, mas é mais raro, é o estímulo, né? Falta de estímulo. Quando o carro está andando, ele é mais fácil de ser empurrado e as pessoas não conseguem começar do zero, né? Elas já estiveram no ápice, elas já tiveram um certo nível de aprendizado, de resultado e elas não querem voltar para o início para começar tudo de novo. E essa falta de estímulo gera procrastinação também. Porque as pessoas, vamos falar agora sobre os tipos e como a gente resolve cada um deles, tá? Como que eu resolvo, pelo menos, cada um desses tipos de procrastinação, tá? Primeiro, vamos começar pela falta de clareza. As pessoas, normalmente, quando elas estão com falta de clareza, ela não sabe exatamente por que ela está fazendo aquilo, ela não sabe por onde começar, de vez em quando o projeto é muito grande, entendeu? Normalmente é um sonho, é um super projeto, e ela fica assim, por onde que eu devo começar? Ela não tem uma estratégia definida, entendeu? E aí a desculpa que ela tem é que ela não sabe por onde, o que ela vai fazer. Ela sempre arranja uma desculpa para fazer outras coisas do que fazer o projeto dela. Então, normalmente eu gosto de falar o seguinte, por que fazer? Como fazer? O que fazer exatamente agora? Qual é a primeira tarefa que eu preciso fazer para eu dar um próximo passo, para eu me aproximar do resultado que eu estou buscando? E quando fazer? Quando você tem essas 4 perguntas respondidas, fica mais fácil você dar o primeiro passo. E aí começa a ter mais clareza também. Por exemplo, muitas pessoas falam, eu tenho que estudar. Só que elas não definem qual matéria específica, o horário que elas têm que estudar. Então aí chega o dia, ela fez um monte de outras tarefas e chegou no final do dia e olhou para o estudo que ela tinha que fazer e ela não estudou. E ela sente aquela culpa, sente aquele peso, sabe que não vai ter resultado porque ela não conseguiu dedicar tempo para o estudo, vai começar a sobrecarregar, porque é melhor você fazer as coisas com consistência durante 30, 40 minutos e 1 hora todos os dias, do que você chegar e tentar amontoar, juntar tudo e tentar aprender tudo de uma vez só. O que eu sugiro quando você fala, eu tenho que estudar? Define um horário. Define o horário que você vai estudar, define uma matéria que você vai estudar, define o bloco de tempo que você vai passar estudando. Então, eu tenho que estudar por 30 minutos todos os dias, às 7 horas, a matéria X e X. Quando você define isso com clareza, é bem improvável que você procrastine, porque você vai olhar lá. Eu mesmo sinto bastante dificuldade e procrastino por causa de falta de clareza. De vez em quando eu tenho que fazer um vídeo como esse vídeo. Eu falei, cara, o que eu tenho que escrever? Por onde começar? Né? O que eu tenho que entregar nesse vídeo? Enquanto eu não cheguei e botei no papel tudo que eu queria entregar, eu procrastinei. Mas quando eu falei, não, vamos sentar e vamos botar no papel o que eu preciso apresentar para a galera parar de procrastinar ou diminuir a quantidade de procrastinação que ela tem na vida dela. Com muita clareza, você só precisa definir assim, o próximo passo. Você não tem que pensar no projeto inteiro, tá? Porque estudar, por exemplo, tem matérias, acho que é quase infinito a quantidade de conhecimento que você pode adquirir. Então, define o horário, define o tempo que você vai utilizar para aprender e qual a matéria, ou qual o assunto, ou qual o conhecimento que você está buscando. E foca naquilo. Normalmente, quando você entra nesse mundo de aprendizado, de conhecimento também, você acaba fugindo muito do tópico. Foca naquilo ali, tenta absorver o máximo possível, que você vai ter melhores resultados e procrastinar menos. Vamos dar um exemplo agora para a saúde, sobre falta de clareza, né? Muitas pessoas falam, eu quero emagrecer. E aí normalmente eu pergunto, por que tu quer emagrecer? Além do porquê, da motivação, as pessoas não sabem como emagrecer, elas não têm uma estratégia. Elas não definem o quanto tempo elas estão dispostas a dedicar para o emagrecimento, né? Elas não decidem que forma de exercício que elas vão usar para emagrecer. Eu falo que emagrecer é muito simples, né? Tipo, só você consumir menos calorias do que você ganha, do que você consome. Só que você precisa entender como você vai fazer isso, como você vai gastar mais calorias, como você vai, que tipo de controle que você vai exercer para você consumir menos calorias, quais exercícios que você vai fazer porque você quer exercitar para aumentar mais o seu gasto calórico, qual o tempo que você vai dedicar para isso. Se você falar que você quer emagrecer 1 quilo por semana com o acompanhamento de uma nutricionista, me exercitando 25 minutos todos os dias entre 6h30 da manhã e 6h55 da manhã, tá bem claro o que você precisa fazer. Isso é ter clareza. É você parar de ficar enrolando e parar de ficar falando de forma abrangente.
Tipo, eu quero algo, eu quero emagrecer. Não, o que você quer especificamente? Quanto mais específico você for em relação ao que você precisa fazer, mais fácil o seu cérebro vai te ajudar a executar essa ação, em executar essa tarefa, entendeu? E aí você vai procrastinar muito menos. Falta de clareza você resolve com metas SMART, tá? Eu não sei se você conhece o termo. O que é uma meta SMART? É uma meta específica, mensurável, atingível, relevante e temporal, tá? O que significa isso tudo? Vamos por partes. Uma meta, ou como você descreve um exercício, uma atividade, quanto mais você conseguir colocar esses 5 elementos, SMART, S, de específico, M, de mensurável, A, de atingível, ou seja, você acredita que é possível atingir esse objetivo, essa meta, esse exercício, essa atividade, é relevante para você, é relevante para o contexto do que você está aplicando e tem um prazo temporal, tá? Se você consegue colocar esses 5 elementos, você vai ter muito mais clareza em qualquer área e isso tem que ser praticado diariamente. Eu vou te dizer que em 2014 eu não sabia criar metas. Estou falando isso de 6 anos atrás. Eu não sabia criar metas. Eu era um cara que executava bastante, mas era muito a pomba rolou. E por isso eu desperdiçava muita energia, eu desperdiçava muito tempo, eu procrastinava muito, entendeu? Por causa disso, porque faltava clareza para mim e eu ficava jogando minha energia em todas as direções, não só em um lugar só. Então, quanto mais clareza, quanto mais você for específico, quando você colocar essa meta SMART em algum assunto, que eu vou dar um exemplo aqui agora para vocês, mais fácil se torna executar, encontrar os comos, o como fazer e colocar em prática o que fazer. Vamos para um exemplo de meta SMART, então. Você quer ganhar R$3.000 por mês vendendo um serviço, sei lá, picolé na praia. A ideia é você pegar os números e transformar ele em meta específica, entendeu? Por exemplo, vamos arredondar para R$10,05 o custo. Se eu quero ganhar R$3.000 e eu tenho que vender R$6.000 de produto porque metade dele vai para o custo e os outros R$3.000 é o que eu quero de lucro para mim. Então, se cada picolé vale R$10, eu tenho que vender 600 picolés. Bem claro, bem fácil. Então, pensa só, a meta específica. Eu quero ganhar R$3.000 por mês vendendo 600 picolés na praia por um preço de R$10 cada um por um prazo de 30 dias. Faz sentido? Entendeu? Tipo, é bem específico o que eu tenho que fazer. Talvez você, para tornar um pouco mais atingível, você pode falar, se eu tenho que vender 600 e tem 30 dias, preciso vender 20 picolés por dia, né? Então você pode ser ainda mais específico do que você precisa fazer. Então, isso traz clareza e isso ajuda você a executar com mais facilidade e procrastinamento. Belezinha? Então vamos para o próximo tipo de procrastinação, que é falta de motivação. Muitas pessoas sentem uma enorme resistência de fazer alguma coisa, uma tarefa, de vez em quando escrever um texto, gravar um vídeo. E aí eu gosto de usar muito, por exemplo, uma pessoa que é um autor de um livro, ele tem que escrever todo dia uma página do livro dele. Normalmente o que acontece? Ele é obrigado a escrever uma página todo dia, mas qual é a diferença entre fazer nada e escrever uma página? Tipo, isso tudo fica na cabeça, ele fica tendo que comparar e ele, normalmente, o ganho e a perda é o que motiva a pessoa a fazer. Tipo, a dor é o que motiva a pessoa a fazer. De vez em quando, o medo de perder é o que motiva a pessoa a fazer. Só que a gente não sabe, cada pessoa é muito individual, ela é muito única. Então, não necessariamente, eu, por exemplo, gosto de ganhar as coisas. Então, eu não fico nem pensando na perda. Então, eu fico muito mais motivado pelos ganhos que eu vou ter futuros, a pessoa que eu vou me transformar, do que o medo de perder alguma coisa. Enquanto existem inúmeras pessoas que se motivam muito mais, gastam muito mais energia mantendo ou evitando ou fazendo algo por medo de perder alguma coisa, entendeu? Então, tipo assim, essa comparação do que eu sou agora, do quem eu quero me tornar, essa comparação do ganho atual com a perda ou o ganho futuro em relação ao que está perdendo agora, isso tudo pode se tornar uma bola de neve ou também pode ser acumulado e você, como que eu me motivo? O que me motiva? Entendeu? Identificar isso vai te ajudar a procrastinar menos. Eu vou dar uns exemplos aqui. Normalmente o que acontece em relação a essa inconsistência do que a gente é agora, para quem a gente quer se tornar, é uma falha do fazer do seu presente com o dever do seu futuro. Você não tem certeza de quem você quer se tornar, o seu presente está lá, não tem uma dor específica, então ela não acredita que a dor do futuro vai ser
grande o suficiente para a dor do presente, então ela acaba não querendo realizar essa tarefa. E é daí que surge a motivação. Então não fazer tem que ser mais doloroso do que ir agir imediatamente. E aí eu gosto de dar o exemplo da pessoa que quer parar de fumar um cigarro. Fumar um cigarro não vai ser algo prejudicial à saúde, né? Um cigarro não vai prejudicar agora. Se você fuma 10, 15, 20 cigarros todos os dias por bastante tempo, isso sim vai prejudicar a sua saúde, tá? E como que a gente torna isso doloroso? Como que a gente faz com que as pessoas reflitam sobre esse assunto? Você tem que falar assim, pô, o cigarro hoje te deixa com menos energia, você não pratica esportes, você pode estar aumentando suas chances de ter uma doença pulmonar, de ter câncer, mas novamente isso ainda foge um pouco daquilo do doloroso no futuro com ser algo bom agora, né? O que eu gosto muito de falar é sobre o amor que você tem próprio ou o amor que você tem pelas pessoas. Então, quando a gente tem um filho, a gente tende a conseguir mudar com mais facilidade, porque a gente fala assim, pô, eu gostaria de ver meu filho crescendo, eu gostaria de ser um bom exemplo para o meu filho, eu gostaria de estar presente na vida do meu filho no futuro. Então, quando você começa a usar esses termos, tipo assim, até que foge um pouco do seu eu, você consegue ter mais motivação para abandonar um hábito negativo, um hábito que te impede de realizar o que você está buscando. O que eu gosto de falar também para ajudar as pessoas, é o seguinte: a solução para esse problema, como eu dei sobre o cigarro, é de você criar o pior cenário possível, tá? Para aquela situação. Tipo, se você continuar agindo dessa maneira, procrastinando, quando você cria o pior cenário possível, você consegue ver o quanto continuar nessa linha de procrastinação com esses hábitos vai impedir de você chegar onde você quer chegar e, na realidade, o quanto doloroso pode se tornar se você continuar agindo dessa forma. A mudança vem onde você consegue dar um significado positivo às novas ações que possivelmente não parecem ser tão prazerosas, mas que você vai colher resultados no futuro. O próximo motivo que as pessoas procrastinam, né, que eu comentei, que é a falta de estímulo, e eu gosto de usar um termo de física, né? Um corpo em repouso tende, por sua inércia, permanecer em repouso. Um corpo em movimento tende, por sua inércia, manter constante a sua velocidade. A física de Newton, né? Acho que não sei se é a terceira lei de Newton. Acho que é segunda lei de Newton. Por que eu falo sobre isso? Pense só, é muito mais difícil você empurrar um carro parado do que um carro em movimento. Quando eu falo para as pessoas feito é melhor do que perfeito, eu quero que as pessoas saiam da inércia e comecem a agir. Porque depois que elas colocam em movimento, elas sentem muito mais prazer e elas conseguem, com muito mais facilidade, executar algo. Muitas pessoas procrastinam exatamente porque elas não conseguem começar, elas evitam começar, talvez seja tanto perfeccionismo, talvez tenha uma dor tão grande de ter que dar o primeiro passo, ou ter que voltar a estaca zero, que as pessoas nem querem começar. E eu chamo isso de síndrome do ex-atleta. Por que ex-atleta? Porque todo mundo que já fez qualquer tipo, participou de qualquer esporte, ou dançando, uma bailarina, ou fez qualquer coisa relacionado a um tipo de competitividade, ou que teve que atuar em alta performance, essas pessoas têm guardado na cabeça delas os resultados que elas obtiveram naquela época. Depois que passa um tempo, o cérebro continua lembrando de tudo que ela fazia, de tudo que ela é capaz de fazer, ou pelo menos que ela era capaz de fazer. E aí só que o corpo, ele desconecta totalmente do que você era capaz, porque você não está mais praticando, você abandonou, você não está mais exercitando. E aí você tem que voltar a estaca zero. Você tem que retreinar o seu corpo a fazer tudo aquilo que você já fez um dia. Isso acontece com pessoa que levanta peso, pessoa que pratica esportes. Eu mesmo sinto isso, por isso que eu dei esse nome, síndrome do ex-atleta. Por quê? Porque eu fui um super atleta na minha infância, né? Um super não, eu bem competitivo, fui capitão do time de futebol, do time de natação, ganhei vários torneios, fiquei terceiro no estadual nos Estados Unidos, de natação, então eu era bem competitivo. Quando eu cheguei aos 30 anos de idade, que eu precisei, depois de ter ficado 10 anos buscando o melhor para o meu filho, trabalhando na inércia, eu não estava praticando nada, nenhum esporte, que eu tinha que voltar a praticar, cara, eu queria voltar no mesmo nível que eu estava antes.
Eu queria pegar o mesmo peso na academia que eu pegava com 19 anos, 18 anos de idade. Só que eu chegava lá e eu não conseguia. E isso me desmotivava. Entendeu? Então, quando eu falo para você que falta de estímulo, é essa questão de você ter que começar do zero. A síndrome do ex-atleta diz que você é um ex-atleta. Você hoje não está no mesmo nível que estava antes. Então, você precisa começar do zero. Você precisa dar o pontapé inicial. E olha que eu vou te dizer, se você conseguir colocar um mês de prática fazendo o básico, o seu corpo e o seu cérebro vai lembrar com muito mais facilidade e vai conseguir reaprender e vai ter um estímulo muito mais rápido, e aí sim você vai parar de procrastinar e vai ganhar momento e vai ganhar muito mais velocidade nessa jornada, né, seja lá do que você está fazendo. Novamente, eu gosto muito de falar para as pessoas que já tiveram experiência e está procrastinando. Recentemente mesmo, eu conversei com um amigo meu e ele, cara, eu só preciso voltar para academia, eu só preciso voltar a fazer isso, aquilo. Eu falei, o que está te impedindo? É essa falta de estímulo, esse medo de não ser o mesmo nível de antigamente. Em vez de você ficar reclamando da sua vida, do que poderia ser, do que já foi, comparando, seja uma pessoa proativa para melhorar a sua vida. Dê o primeiro passo, saia 5 dias consecutivos e faça caminhadas. Eu vejo muito, eu gosto de usar outro termo, tipo assim, tem aquela, você é a pessoa que está chamando o reboque quando o seu carro enguiça, ou é a pessoa que está empurrando sozinho o carro? Entenda que isso vai fazer você se tornar uma pessoa muito mais poderosa e muito mais ativa, proativa. Você não vai ficar arranjando desculpa e você vai se tornar uma pessoa que vai ter mais resultados por causa disso, tá? Então o hack que eu gosto de oferecer para as pessoas que estão adiando um recomeço, estão adiando alguma coisa, escolhe uma tarefa que você deveria estar trabalhando ou que você deveria fazer, defina um período que você vai fazer, pode ser 5 minutos, pode ser 15, pode ser 25 minutos, e vai lá e faz essa tarefa por esse prazo. É quase uma técnica Pomodoro, você praticar algo por um certo tempo, porque você fazendo isso, você vai ver que não é um bicho-papão, entendeu? E você vai conseguir começar a engatinhar para se tornar aquela pessoa que você sabe que você pode ser. E vamos agora falar pela procrastinação, que é a maior de todas, que é por medo. Ele é aquele que puxa a pessoa para a zona de conforto. Todas as pessoas que estão na zona de conforto, elas não querem julgamento, entendeu? Elas não querem ser julgadas, elas têm medo de fracassar, elas estão preocupadas com o perfeccionismo, elas estão, de uma certa maneira, cientes de que podem ser melhor, mas sentem medo de fracassarem, sentem medo de serem julgados por fazerem algo que talvez poderia trazer melhores resultados, melhor qualidade de vida para elas. Uma das coisas que eu gosto de falar para essas pessoas é, primeiro, deixa o perfeccionismo de lado. Tem pessoas piores que você, com melhores resultados que você, simplesmente porque elas estão executando. Elas não estão procrastinando. Existem inúmeros empreendedores que explicam que se eles tiverem esperado mais tempo para lançar os produtos deles, talvez eles não teriam tido o sucesso que eles obtiveram nas suas vidas, simplesmente porque não tem perfeição. Não existe. Perfeição é a busca de algo que nunca vai acontecer. Você pode estar sempre aperfeiçoando, você pode estar sempre melhorando. Eu acredito muito na melhoria contínua, mas eu nunca vou acreditar que você tem que esperar um momento exato para entregar alguma coisa. Aqui, por exemplo, é um grande exemplo disso. Estou em casa, com pouca luz, gravando no meu sofá um vídeo, um podcast para vocês, usando as ferramentas que eu tenho agora, simplesmente porque eu acredito que é muito mais poderoso a minha entrega desse conteúdo do que a gente ficar se preocupando com super detalhes e adiando, com medo de ser julgado. Vamos falar um pouco sobre medo. Na maioria das vezes as pessoas sofrem muito mais em suas próprias cabeças do que na realidade. Isso aí é uma constatação real que você mesmo, quando eu falei essa frase, você já falou, porra, é mesmo. A maioria dos medos que você sente hoje, ou já sentiu, olha para eles e você vai observar que eles não são medos reais. Foram medos que a sua cabeça colocou lá. Tipo, você criou. Você mesmo criou esses medos e foi te impedindo de ser a pessoa que você gostaria de ser. Primeiro passo que você tem que dar em relação a você parar de procrastinar por causa do medo é dar um nome ao medo. É você pegar um papel e falar por que eu estou procrastinando, que medo que eu estou sentindo ao fazer isso. Isso acontece com frequência. Eu mesmo faço esse exercício. Por quê? Porque vamos supor, eu tenho que gravar um vídeo.
Por que eu não estou gravando? Porque eu não estou me seguro em relação ao conteúdo que eu quero entregar. Então, o que eu preciso fazer? Preciso ser realista, eu quero me preparar melhor. Eu tenho que ir lá estudar um pouco mais o assunto. Entendeu? Então, novamente, o medo era só uma insegurança, mas ele não é real. Eu gosto muito de pegar e falar para as pessoas que têm medo, falar assim, dê nome aos medos. Coloque no papel qual é o real medo. E você vai descobrir que de vez em quando o medo é, tipo, se eu fizer isso, meu pai vai me julgar, se eu fizer isso, meu namorado pode não querer estar comigo mais, eu tenho medo do que as pessoas vão falar, etc. No final das contas, está muito alinhado com o julgamento, medo de ser julgado ou medo de fracassar. Uma dessas duas coisas. Tá? Então, o exercício que eu preciso que vocês façam, quando o medo for o motivo de procrastinação, você pegar um papel e escrever quais medos que está causando a sua procrastinação. E aí, abaixo, coloque reais situações realistas do que pode realmente acontecer. De vez em quando, por exemplo, eu e a Dani, a gente viaja muito, né? Então, hoje a gente não tem mais medo de viajar, mas existia um certo medo de viajar. Por quê? Será que a gente vai chegar ao correio? Será que a gente vai se adaptar bem a esse novo lugar? Tipo assim, existem algumas coisas que precedem uma mudança, uma ação, né? Uma segurança, isso acontece de verdade. Mas eles são só coisas, são só medos que a nossa cabeça cria para tentar manter a gente numa zona de conforto, tá bem? Então, recapitulando, os 4 principais motivos pelos quais procrastinamos. Primeiro, clareza, falta de clareza, né? E aí isso você soluciona escrevendo uma meta SMART. Falta de motivação, e aí você soluciona isso com o pior cenário possível, criando um pior cenário possível, tipo, se você continuar fazendo isso, qual é o pior cenário, o que pode realmente acontecer na sua vida. Estímulo, eu gosto de usar a técnica Pomodoro para fazer com que você, todo dia, 25 minutos, 15 minutos, faça alguma coisa. Eu gosto muito, por exemplo, de usar essa técnica para quem não consegue se exercitar. Eu não consigo me exercitar. Por quem não consegue fazer 15 minutos, né? Até eu mesmo acabei de oferecer dentro da comunidade Everyday Hero um desafio de 30 dias, onde a gente vai fazer um exercício todos os dias dentro da comunidade. Cara, é só você colocar em prática 30 dias fazendo um exercício só, seja lá uma flexão, uma polichinelo, agachamento, abdominal, não importa o que. Faz por 30 dias isso, que no mês seguinte você vai estar com mais coragem, com mais motivação e mais estímulo para fazer o que você achar que você determinar, né? Você vai colocar no papel lá e vai determinar. E por último, a solução para o medo é ser realista, é ter clareza sobre qual é o medo que está impedindo você de agir, criar uma situação real sobre sobre o que aquele medo na realidade estava impedindo você de fazer, tá? E qual o segredo por trás de todos esses 4 motivos de procrastinação? Por que a gente procrastina? Normalmente por trás de tudo isso aí tá abaixo autoestima, tá? Eu gosto de falar muito sobre isso, que a raiz de todo procrastinador está na autoestima. Você não vê pessoas com alta confiança, com muita confiança, pessoas confiantes procrastinando. Elas até têm dificuldade em escolher, assim, elas demoram um pouco para escolher aqui e ali, mas elas não procrastinam, tá? A maioria delas, ela confia na decisão dela, ela confia no momento que ela está e ela toma decisões, ela não adia para depois. Tem muitas opções até. A pessoa que tem a baixa autoestima, ela tem incertezas, falta clareza, ela não se sente motivada, precisa de um estímulo muito maior, ela sente muito mais medo. Se você está procrastinando muito, busque melhorar a sua autoestima. E isso vai fazer com que você melhore também a questão sobre a procrastinação. Para concluir, eu vou entregar para vocês um bônus que vai ajudar vocês ainda mais a não procrastinar. Vários estudos que já foram feitos com pessoas prestes a morrer, pessoas que estão no hospital, no leito, prestes a morrer, a maioria das pessoas, elas não sentem remorso pelas coisas que elas não adquiriram na vida. A maioria delas, elas sentem remorso pelas coisas que elas não fizeram, tá? Isso é constatado, tipo, mais de 95% das pessoas que estão prestes a morrer, elas ficam lembrando do que elas deixaram de fazer. E elas ficam com remorso por isso.
Não pelo carro que ela comprou, pela roupa que ela deixou de comprar, pelo celular que ela não trocou. Ela não pensa nisso. Ela pensa os lugares que ela deixou de viajar, os amores que ela deixou de... a mulher ou o homem que ela deixou de procurar por falta de coragem, ou as ações que ela deixou de ter, né? As atitudes que ela deixou de ter, simplesmente porque ela procrastinou, porque ela, sei lá, não estava com coragem. Então, o exercício que eu quero passar para vocês aqui é, primeiro, escolha 3 pessoas, as 3 pessoas mais importantes da sua vida agora. E imagine que você tem 80 a 90 anos e você está deitado numa cama do hospital. Quais são as histórias que você gostaria que essas 3 pessoas lembrassem sobre você? Sério, pensa nisso e vai colocar essas 3 histórias em prática, tá? Porque é isso que você tem que fazer. Porque se você ainda não viveu essas 3 histórias, é porque você está procrastinando e você não está agindo em direção dos seus sonhos. Tudo bem? Galera, se gostou do vídeo, dá um like, deixa um comentário, faça perguntas. Se não ficou alguma coisa clara, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem um conteúdo de alto rendimento, de produtividade, de mudança de hábito, de mudança de mentalidade forte, beleza? Então, até semana que vem. Um grande abraço.